Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa chegando aí na sua casa. Se você mora em Porto Alegre, se você mora em qualquer localidade do Rio Grande do Sul, você pode estar onde você quiser, que o Atualidades Pampa chega até você através das nossas redes sociais, principalmente através do Facebook. Pois coronavírus, Covid-19, por mais que não se queira, por mais que se queira falar pouco, é só sobre isso que se fala. E obviamente que esse assunto das mais diversas formas, será tratado aqui no nosso programa. Mas não sem antes dizer que a Assembleia Legislativa do Estado, nesta terça-feira, que é o seu dia de reunião, enfim, cancelou todas as suas atividades porque a deputada Kelly Moraes estava com suspeita de estar com coronavírus. E a informação é de que, graças a Deus, deu negativo o exame e a deputada Kelly Moraes não está com Covid-19. Vamos às outras manchetes do programa? Vitorino. O governo americano quer dar $1.000 para cada cidadão para ele gastar. Primeira morte em São Paulo por Covid-19 pode provocar mudança de protocolo. O ineditismo desta crise econômica e tudo que está sendo feito pelo governo federal. Como grandes surtos e grandes epidemias podem afetar nossas emoções e o nosso psicológico. Suspensão das aulas e crianças em casa. Dicas de atividades para o período de contenção. Governador da Bahia determina que PGE processe criminalmente empresário que desobedeceu à quarentena. Estou dizendo para vocês que é forte, o assunto é forte, quer a gente goste, quer não goste, acho que nós temos que respeitar as orientações, mas veja que todo mundo aqui na bancada está com a sua manchete, claro que vamos falar de outros assuntos também, mas todos aqui na bancada têm na sua manchete o Covid-19, o coronavírus, enfim. Você participa do nosso programa através das nossas redes, que é o Instagram, que você vai no atualidades, @atualidades.pampa, que você vê as postagens, as fotos, faz os seus comentários. O YouTube, onde você consegue também assistir o nosso programa, ou saber de nós sempre que nós estivermos no ar. Pelo youtube.com/tvpampa, você tem que, se não fez ainda, ativar aquela sineta que você recebe as notificações. E o facebook.com/atualidadespampa, onde você consegue acompanhar o nosso programa ao vivo em cores e ainda dar a sua opinião. O tradicional e-mail, atualidades@pampa.com.br, e o WhatsApp, 999-777-001. Tem duas informações que acho que chamam mais a nossa atenção. É a manchete do Ruschel, né, que fala sobre pode mudar os parâmetros, e a da Carla, que também fala sobre uma proibição, enfim. Vamos começar com a tua, então, Ruschel, se vocês concordam. Pois não, dona Magda. Tivemos a primeira morte por coronavírus em São Paulo. Alguém que a gente tem batido muito na tecla aqui do grupo de risco, né, acima de 60 anos. Este senhor tinha 62 anos, tinha diabetes, tinha hipertensão, tinha uma hiperplasia, que é um enchimento da próstata, embora não fosse maligno, e assustou muito a velocidade com que a coisa aconteceu. E ele não veio de fora, né? Ele é comunitário. Exatamente. A gente vai explicar essa linguagem técnica. Então, ele teve um sintoma dia 10. Ele se internou dia 14 e ele morreu dia 16. Olhem a velocidade que trabalha exatamente nessa faixa que a gente diz acima dos 60 anos e daqueles que têm alguma complicação, a gente tem batido aqui hipertensão arterial, problema cardíaco, né, problema de próstata, esses problemas que são crônicos na pessoa associados à idade, eles se tornam extremamente
perigosos. E essa primeira vítima em São Paulo tinha exatamente isso. Como lembrou a dona Magda, ele era comunitário, ele já pegou do ambiente, o que estimula a todos nós levarmos a sério a prevenção tão difundida, e a bancada tem sido pródiga nisso. O secretário de Saúde de São Paulo, ele mesmo se assustou com essa velocidade e disse que iria marcar uma reunião com o Ministério da Saúde, a quem nós temos elogiado muito, porque, olha, dona Maria, tem acompanhado todo o protocolo. Sim. É excepcional o trabalho que tem feito de prevenção, de organização, de ilustração, de orientação e todos os adjetivos que pudermos dar à matéria. Então, o secretário da Saúde de São Paulo pretendia falar com o Ministério da Saúde, porque ele observou que os casos, a quarentena antes era de 14 dias. Sim. Né? Eram de 14 dias. Mas a estatística está mostrando que todos os casos que se confirmam, eles acontecem entre o 8º e 9º dia. Então, há uma mudança de sugestão de protocolo para que a quarentena seja 10 dias, porque isso aí tu desocuparia também as pessoas, desoneraria os hospitais, né? Que o protocolo passe a dizer que sejam 10 dias, exatamente porque é dificilmente os casos que se mostraram no Brasil aqui têm ido além do 8º ou 9º dia. Também assusta, dona Magda, a gente tem acompanhado aqui a pirâmide de elevação assustadora, porque a velocidade com que se multiplica, né? Então, nós ontem tínhamos 234 casos, hoje já passamos para 314. Então, o que era antes uma progressão de 5, 6 casos, depois 10 casos, depois 20 casos, agora já estamos a quase 100 casos de um dia para o outro, e todo o gráfico sinalizando subida. Essa é a nossa preocupação, que o gráfico agora está em ascendência, né? Existem mais 4 óbitos em São Paulo que estão sendo... No mesmo hospital, desculpa. No mesmo, pois não? Não, contribui com óbito. Exatamente, te interromper. E o que chamou a atenção também é que esse óbito, ele ainda não estava contabilizado entre as pessoas com Covid-19. Então, eles descobriram faz pouco tempo, acho que hoje mesmo... Pela velocidade, né, cara? Pela velocidade com que aconteceu. Tu vais ter uma informação que eu vi que tu recebeste agora no apagar das luzes, no entrar no programa, excepcional. As dificuldades que nós teremos já para fazer exames, né, cara? Depois tu aborda isso, mas quer dizer, é exatamente isso. Não está dando tempo, quando começar a velocidade da crise no seu ápice que se espera, nós não teremos velocidade de enfrentamento. Por isso, as preocupações agora antecipadas são muito bem-vindas, estão sendo muito bem executadas. Então, esses 4 óbitos agora estão sendo avaliados, cara, para ver se seriam de Covid também, mesmo já com os óbitos tendo acontecido. Em São Paulo também tem o caso de um porteiro, né? De um porteiro que morreu e ficou diagnosticado, enfim, e que convivia com seus familiares, todas as pessoas do grupo de risco, pai, mãe com 80 anos, 80 e pouco, e essas pessoas não estão conseguindo ter atendimento. Isso tudo em São Paulo. Tu vê que o negócio está recém começando e a gente já está enfrentando problemas. Então, 4 ou 5 pessoas da família que moravam com ele na mesma casa e que não estão conseguindo acesso. E mesmo esse porteiro também com seu contato constante com o público, né? Também, claro. Eu vi que alguns condomínios, por exemplo, estão fechando as suas áreas de acesso comum. Também, que é uma sábia... piscina, salão de festas, áreas aí, alguns condomínios têm outras áreas, né, que também permitem com que os moradores se reúnam, e os próprios funcionários, né, como no caso desse porteiro também, cujo condomínio tem um círculo muito grande de pessoas. Mas, assim, hoje eu achei que estaria bem mais vazias as ruas, e eu fiquei impressionada com o número de pessoas ainda circulando. Porque, claro... A gente sabe, as pessoas têm que trabalhar, ninguém decide que não vai trabalhar, mas me chamou muita atenção, muita gente, as pessoas trabalhando aí. Eu tive que buscar um produto específico, já estava me sentindo culpada. Aí passa cartão para lá, passa pelo porteiro, pela catraca, toca o elevador. Difícil acontecer assim. Não, que é difícil, obviamente, até porque tu tens os teus hábitos e quando tu vê, tu já fez
já apertou no elevador. Quando tu vê, tu já pegou. Eu sei porque eu também saí. E tem funcionários, que me chamou a atenção de as empresas, pelo menos assim, se não é o negócio principal da empresa, elas ainda estão com todo o staff funcionando. Então, são pessoas na rua. Eu vou te dar um depoimento de quem passou 30 dias em casa com a perna para cima e ouvindo tudo e se inteirando pela seriedade da matéria, né? E entrei aqui na Pampa, louco de saudade de todos vocês. O primeiro que encontrei, fui abraçar e levei uma vaia. Foi Roberto, levei uma vaia, porque já não se pode mais ter o contato do beijo, o contato do abraço. Então, enraizar, tu podes ter o conceito, mas enraizar isso na tua prática, ele é muito difícil e nós estamos aprendendo. Tu sai se desculpando, né? Para não parecer que, me desculpa, não dá para beijar. E eu continuo bem preocupado com essa questão ainda do funcionário em relação à empresa, de como lidar com isso, porque as recomendações médicas são cada vez mais de você procurar um médico e com isso garantir o seu atestado em casos aí em que você já tenha sintomas bem destacados. Só que a recomendação é o afastamento ao sinal do primeiro sintoma. E nesse intervalo, como fica a situação do funcionário em relação aí ao seu emprego, aos descontos no seu salário, porque ele não vai ter o atestado, mas não tem outra alternativa senão o afastamento. Isso vai ser uma confusão. Então, esse limbo desse pequeno tempo, né, entre a possibilidade de ir até um médico e garantir, e ainda assim também nem garantir com velocidade, porque a gente está vendo agora a dificuldade da realização do teste, esse ainda demorar. E a minha preocupação, principalmente com o prestador de serviço. Desculpa, vocês lembram quando eu contei a história do filho da minha amiga? Sim. Que foi a um grande hospital, não estava nem isso ainda, e ele ficou 4h30 sentado na emergência do hospital, cercado de pessoas todas esperando para ser atendidas. Aliás, esse hospital já teve casos confirmados também. Já teve. E o prestador de serviço, eu estava conversando com um amigo meu que é fotógrafo agora, até pelo menos o dia 20 ou 25 de abril, tudo que ele tinha de trabalho foi cancelado. Toda a fonte de Sabe quando é que eu tenho trabalho? Só depois de junho. E essa é uma outra preocupação. Tudo já foi tudo foi cancelado. Situação, com o orçamento de tanta gente, né? Eu li o depoimento de uma brasileira que mora na Itália e ela faz essa reflexão. Olhando em retrospecto, ela questiona se não teria sido melhor ter feito uma quarentena de choque por cerca de 2 semanas ou por um período estabelecido, porque eles vieram aumentando e o que era para ser temporário não tem fim. E eu fico pensando, será que não teria sido melhor todo mundo parar por 2 semanas? Ali, essa é a discussão que se travou aqui e que a gente acompanha e que a gente está muito feliz com o modelo que o Brasil está adotando, porque nós tínhamos o modelo da Coreia ou o modelo da Itália. A Itália desdenhou. Ela menosprezou, né, fez comentários desestimulantes e quando deu a epidemia não havia mais leitos para tantas pessoas. Nós tivemos 300 mortes hoje na Itália. Eu vou repetir hoje, 300 mais do que nós temos contagiados aqui. Eles estão no ápice de uma epidemia, que eles não levaram a sério. Então, quando a gente diz da prevenção, tomara que nós tenhamos lá no final, tudo isso e morreram só, perdoa entre aspas, morreram só 500 pessoas. Não, mas que bom que se nós tivermos só no fim disso 500 mortes, né? Porque isso seria o resultado de todo um trabalho, de uma mobilização toda, porque uma morte não tem valor, né? Não tem valor, não se quantifica uma morte. Então, se a gente conseguir os modelos que deram certo e rejeitar os modelos que deram errado, tomara que a gente consiga progredir nisso. Eu não sei se tu conseguisse fazer bem teu comentário, porque a gente fez tanta intervenção. E o teu, Carla? O meu é de um empresário que foi diagnosticado em São Paulo com Covid-19, foi orientado, ele fez no Albert Einstein o teste e tudo mais, foi orientado pelo médico a permanecer 7 dias em casa, desobedeceu essa orientação médica e viajou para a Bahia, foi para sua casa em Trancoso, pegou seu jatinho particular, colocou amigos, família e tudo mais e foi até Trancoso. Bom, aí a mulher está contaminada,
o cozinheiro está contaminado e o governador da Bahia, Rui Costa, determinou que a Procuradoria-Geral do Estado processe criminalmente pela irresponsabilidade por ele não obedecer à quarentena. Inclusive, ele publicou um vídeo falando exatamente sobre isso, que as pessoas que desobedecerem às orientações médicas e colocarem os outros em risco vão sofrer processos criminais. E provavelmente essa vai ser uma orientação que vai ser muito utilizada aqui no Brasil a partir de agora. E eu lembro ontem da nossa discussão, enfim, né, da nossa conversa sobre advertência e sobre proibição. Se as pessoas não estão entendendo a advertência, o próximo passo é a proibição, assim como aconteceu na Itália. Foi exatamente isso, Gustavo Torino. Saiu agora à tarde uma decisão assinada pelo ministro Sérgio Moro que altera e restringe as prerrogativas previstas no artigo 5º da Constituição Brasileira sobre as liberdades e garantias individuais. A partir de hoje, afinal de contas, era em caráter emergencial, portanto, a partir da sua publicação, qualquer pessoa que se recusar a cumprir a quarentena poderá ser presa. E mais, qualquer pessoa que for portadora do vírus, tendo consciência disso e que não obedecer às ordens de quarentena ou de resguardo das autoridades, poderá ser presa e processada. E mais, qualquer pessoa que pertencer a um grupo de risco e a ela for infringida a obrigatoriedade de fazer o exame e ela não fizer esse exame, essa pessoa também poderá ser presa e processada. Então, a partir de agora, no final da tarde, saiu a decisão via Ministério da Justiça, uma decisão governamental, estabelecendo regras excepcionais de restrição das liberdades individuais no Brasil, exclusivamente com foco na saúde pública, ou seja, condições sanitárias atípicas que justificaram essa medida. Muito bem. Falando em essas medidas e essas novidades, a tua manchete também tem a ver com o comportamento das pessoas. Exatamente. Né? Começou a chamar atenção, né, e circularam aí pelas redes sociais as imagens de supermercado, a corrida por produtos, o estoque de perecíveis, aquela loucura toda. E aí começou a se discutir, a se tentar estudar e entender que efeito existe, né, graças a essas grandes epidemias, no psicológico das pessoas. E basicamente, são características comuns a qualquer ser humano. Né? Então, alguns estudos foram feitos e, basicamente, as perguntas que mais causam ansiedade nas pessoas vou contrair a doença? Como posso me proteger e proteger a minha família? O que é efetivamente mais indicado a ser feito? O que vai acontecer daqui para frente com todos nós? E sobre o meu trabalho, né, que é uma das preocupações das pessoas. Essas são as perguntas que têm gerado mais ansiedade e mais nervosismo, né? Os psicólogos e antropólogos que estudaram isso acabaram concluindo que alguns elementos servem como gatilho para isso, né, para que a gente comece a perder o controle da situação. Então, o fato do tema ser completamente desconhecido de todos, somado à falta de informação / confusão de informação a respeito do que é real risco e quais são as ameaças, a busca contínua por informações confiáveis e uma angústia de parecer que nunca se encontra, né? Que hoje, com o excesso de informação que a gente tem, chega a ser curioso a gente não conseguir filtrar quase o que nos serve como conteúdo e o que não serve. Então, a literatura especializada já mostrou que esse pânico e esse estresse têm basicamente são associados ao surgimento de novos surtos e de novas epidemias. Até achei curioso que um dos exemplos citados é justamente o que eu citei aqui quando do fechamento das atividades da NBA, que foi diferente de quando surgiu aquele surto do HIV. O exemplo citado aqui pela literatura especializada cita muito isso também, como era novo, como a gente não tinha o que era grupo de risco, o que era atividade de risco, né? Não se tinha ideia, se tinha informação de que as pessoas definhavam e morriam, né? Agora a informação de que esse cidadão em 3 dias, né, veio a falecer, tudo isso, né, somado ao isolamento, né, há muita preocupação com quadros iniciais de depressão, né? Então agora, por exemplo, uma pessoa que está num quadro inicial de depressão, o isolamento, uma quarentena forçada, sozinho, de repente, é um prato cheio. É um prato cheio. É um alvo certo. Então há essa preocupação também. Por isso há
automaticamente aí é um dos mistérios do cérebro, né? Outros gatilhos, como a gente tem visto alguns moradores de prédios se disponibilizando para moradores idosos, que a gente tem visto cartazes, se você não puder sair, não quiser, a gente faz as compras para você. Sim. Você cria uma espécie de unidade, né? Quando o inimigo é comum a todos, né? Então, tem emissoras, eu separei aqui, eu vou deixar a dica para você, porque é muito longo, a quantidade de alternativas que surgiram. Eu sei que a Ali vai falar sobre o universo infantil, mas tem para todo gosto. Tem festival de música virtual que está sendo produzido para que você consuma em casa, na tela da sua TV, do seu computador. Tem contadores de história, não sei, até depois se eu puder agregar o conteúdo Isso, né? Quando ela fala, tu já pode dar alguns. Tem canais de YouTube que dobraram a sua produção para levar até o cidadão conteúdo novo todo dia. Canais e operadoras de TV a cabo que abriram, né, os seus conteúdos, sites que abriram seus conteúdos premium para tentar equilibrar isso. Porque é muito difícil, né? Dispara um gatilho na mente da gente que a gente não consegue controlar. O medo do desconhecido nos faz chegar a esse ponto dessa ansiedade que para alguns aí acaba sendo até visto como negativo. O medo do desconhecido também provoca os imbecis, sabia? Tenho certeza disso. Você sabia que teve um deputado federal da Bahia, PT, que entrou com uma ação na Justiça Federal agora à tarde, pedindo uma liminar para que o presidente Jair Bolsonaro não comemore o seu aniversário no sábado. Um sujeito desse não é doente? O Bolsonaro disse, eu vou reunir minha família, né? Reunir minha família, coisa e tal, mais alguns amigos, coisa e tal. O sujeito entrou na Justiça Federal com um pedido para que a Justiça determine que o presidente Jair Bolsonaro não comemore o seu aniversário agora nesse sábado. E o que ele disse? Gente, que vai comemorar e vai fazer festa. Aí agora gente, assim, eu acho que tem que ter limite esse negócio. Eu também acho. Porque aí chega às raias da imbecilidade. Se bem que, vindo da turma que veio, não é de duvidar nada. Mas tem que haver um limite para a imbecilidade. Aí tem um babaca agora que saiu uma fotografia nossa, olha aquela, né, no programa. Os dois são filho do Bozo, são filho do Bozo. Amigo, é melhor ser filho do Bozo que ser filho da... Bom. Você... Tá, vamos dar um recadinho para você. Assim, tem que haver bom senso nessa hora. Tem um artigo que saiu ontem no Washington Post que eu recomendo às pessoas. É de um psicólogo que trata da histeria coletiva que estamos vivendo. O rompimento do limite do bom senso e da segurança com a saúde pública para uma histeria coletiva que atinge algumas comunidades que chega a ser surpreendente. Eu não vou me aprofundar muito, até porque era o comentário do Marconi, não quero fugir do assunto. Marconi, ele diz o seguinte, quando a situação é muito grave, tem um estouro da manada, você não tem que se virar contra a manada, você vai ser atropelado. O que você tem a fazer? Segue a manada e vai reduzindo a sua velocidade, porque aqueles em volta de você, com o mínimo de bom senso, vão começar a reduzir também. E o que era um estouro de manada passa a ser um andar de um grupo de animais. Então, assim, o que eu vejo hoje é que nós estamos vivendo um momento difícil, um momento importante. Acho que as autoridades estão tomando decisões importantes, porque tem que escolher o mal menor, ou para tudo e sofre críticas, ou então daqui a pouco acontece como aconteceu na Itália, que morreu um monte de gente, e aí a crítica é muito pior. Claro. Né? Mas eu acho assim, o processo de desaceleração, cedo ou tarde, vai ter que ter início, Magda. Sim, mas agora tem que ir toda a manada. E aí eu quero aproveitar esse comentário do Marconi para dizer o seguinte, em torno disso tudo que está acontecendo, está se tirando muitas lições. Por exemplo? E a principal delas é de que não existe limite para o absurdo, não é só na esfera política. Você sabe que tem uma fake news circulante que toda pessoa que pegar o coronavírus vai perder de 20% a 30% a capacidade pulmonar? Ai, graças a Deus eu não vi isso. Não, e fazer gargarejo com vinagre. Gargarejo com vinagre. As receitas são... São muitas. Mas o que é isso? Não sei. Será que as pessoas não entendem esse momento? Agora está falando, não entende a gravidade do momento? Mas se parece, eu não quero deixar passar esse momento. Só que, bem ao contrário do que tu falasse aí, das pessoas cooperarem umas com as outras, enfim, foi o que eu vi hoje nas ruas.
gente vendendo álcool gel, que eu não sei nem se é álcool gel, por R$50 numa esquina. O que eu vi hoje? O homem do supermercado nos dizia assim, senhora, chegou álcool gel e acabou, chegou às 10, às 10h15 não tinha mais. Mas a senhora sabe, as pessoas ao invés de levar 1 ou 2 para deixar para os outros também, elas estão pegando 10, 20. Não duvido que venham revender depois. Não, nós vamos ter depois a gente sabe? Quer dizer, então, enquanto tu citasse isso, eu estou te citando as outras coisas. Sim. As outras coisas. Começa nessa, é um absurdo. Nesse clima de eu vou segurar o meu E aí tu vais me dizer que nós somos parceiros. É que nós estamos todos no mesmo barco e a partir de agora a gente precisa entender, não adianta eu ter 10 álcool gel dentro da minha casa e meu vizinho não ter nenhum, porque o meu vizinho provavelmente terá o coronavírus e o coronavírus vai chegar mais perto da minha tua casa. Claro. Então é hora de colaborar, é hora de compartilhar. Essa A Carla, como é uma lady, mas eu como sou um trator e já estou conhecida nas mídias, principalmente das fãs do Marconi, isso é burrice. Além de ser feio fazer uma coisa dessas, é burrice. Explicou a Lady Carla o que Magda, é. Eu só queria, Magda, parar de fazer injustiça com os brasileiros. Porque a gente tem a mania de dizer isso é coisa de brasileiro. Não dessa vez chegou em nós aqui por último e nós vimos o mundo inteiro fazendo isso. Por isso eu fiz questão de fazer esse tema. Então vamos ser justos. Porque a gente, para chacoalhar, o brasileiro, isso é coisa de brasileiro. E eu me lembrando disso, Marcos, se lembra que na greve dos caminhoneiros, as pessoas começaram a roubar gasolina dos seus vizinhos nos condomínios. Eles iam lá e furavam. Eles furavam com aquela coisa que não é e coisa de roubavam brasileiro. um tanque de gasolina. Não, eu cheguei à conclusão que isso é o ser humano. Eu acho que isso porque na hora do aperto... É um instinto de eu te confesso que eu não concordo contigo. Na verdade, é cerebral. Hoje na Wesco, nos Estados Unidos, e na... Qual é a outra rede? Não era o Walmart, mas também houve um princípio de caos. A fila dava voltas e produtos faltaram, gente saindo no soco com gente por causa de um produto. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É uma coisa de ser humano. Está muito mais ligado ao cérebro, né? E a coisa do... E infelizmente está ligado ao desconhecido. É um medo que faz com que tu perca alguns freios sociais. Então, se tu vê que o limite de tudo isso é muito tênue, né? Porque tu não pode nem desdenhar e nem te enlouquecer e achar... A velocidade da manada precisa ser observada, né? Deixa ela falar. Não, é que eu quero fazer um contraponto. Foi comprar também? Vou comprar o gel hoje, estava caro para burro, comprar uma garrafa do uísque. Aonde? Não, mas o Ayrton Vargas que foi comprar álcool gel, eu passei não achou... E não, achou também muito, muito caro e comprou um Jack Daniels que era mais barato. Fica exalando botei pelos o álcool poros. por dentro. Ali, vamos lá, Ali, Então, vamos ao teu comentário. Se passando o álcool na mão, você sobrevive ao coronavírus. Tomando. Se tomar, eu tô imortal. Toma e vai suar. Eu sou imortal. Isso aí. Vem correndo pro trabalho. Não, só para fazer um contraponto, porque a gente fala muito dessas ações que são negativas, com as quais a gente se choca, mas acho que também vale a pena a gente se chocar com o que aparece de bom no ser humano nesses momentos, com um pouco de humanidade que a gente tem. Está rolando nas redes sociais muitas ações de pessoas, como o Marconi falou, que estão se oferecendo para fazer as compras para os vizinhos mais idosos. Tem vários casos na Espanha, teve um personal trainer que fez aula na sacada para todos os vizinhos idosos poderem fazer, assim como marcas que podem dizer que é por marketing ou não, mas que estão disponibilizando os seus, tanto os frascos para envasamento de álcool gel para doação, quanto a própria produção de álcool gel e os núcleos familiares que a gente tem observado que tem olhado mais para dentro de si. Eu realmente acredito que disso tudo a gente pode tirar uma lição boa. Que passe um anjo, diga amém. Disso tudo também a gente tem certeza de que cada vez mais a gente vai precisar de um bom smartphone e também de uma internet bombando. E eu tenho um recado super especial da TIM para todos nós gaúchos. Aliás, a TIM vem investindo muito no nosso estado. Você sabia que a TIM tem a maior cobertura 4G em diversas cidades do Rio Grande do Sul? Isso mesmo, a TIM tem o maior número de antenas 4G em várias cidades do estado. Além dessa qualidade de sinal incrível, as ofertas da TIM são sempre arrasadoras. Tenho certeza que agora você vai garantir o seu iPhone. Olha só, iPhone 11 com R$ 1.700 de desconto no plano TIM Black Família 100 GB. Incrível, né? A TIM tem sempre um plano ideal para te deixar com os melhores iPhones em até
até 12 vezes sem juros. Então faça como eu, que tem sempre internet bombando, mude para TIM e aproveite. Tem muita oferta esperando por você. TIM, a inovação não para. E eu vou aproveitar esse momento para mandar um abraço especial para a Camila Longará e para o Fábio Longará, que são telespectadores do Atualidades Pampa, ela que é do time da TIM. Muito bem. Roberta, a gente falou. Magda. E o nosso bolso, como é que vai ficar? Nosso país, como é que vai ficar? Até seguindo um pouco do que nós estamos falando, assim, na prática, né? O que é a gente não ficar afoito com a manada, como o Gustavo tão bem colocou agora? O que é a gente andar, de certa forma, de ladinho nesse momento? É a gente entender que é natural a ansiedade. Porque é uma situação muito inédita. E conversando com vários economistas, com vários especialistas, eles todos entendem que o problema dessa crise, e é uma crise mundial, não acontece com o senhor, conosco, comigo, com todos nós, é com o mundo inteiro, é que há uma restrição de consumo, há uma restrição de sair de casa, de conviver com as pessoas. Quando nós temos uma ansiedade, uma das coisas que ajuda é a gente fazer algo por ela. Ou seja, sair de casa. Então, assim, tô com pouco dinheiro, tô com muita dificuldade de trabalho, tenho contas a pagar. Não, mas hoje eu consegui trabalho, hoje eu consegui contato com a pessoa, hoje eu marquei uma agenda, eu tenho... Quer dizer, aquela perspectiva. E nesse momento, a perspectiva é: fique em casa, cuide da sua saúde. E isso é muito desafiante para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Então, é importante a gente entender que isso está acontecendo com todos nós. Paciência é fundamental. E aceitar que a gente vai estar com um pavio curto, aceitar que a gente vai ter medo, que a gente não sabe o que vai acontecer. E no mercado financeiro, e especificamente em economia, se a gente sabe que daqui 1 quilômetro vai ter um precipício e a gente vai cair fundo nele, é menos grave do que a gente andar numa situação nebulosa que não se sabe. Os mercados ficam afoitos, estressados, as pessoas não conseguem investir. E no caso atual, há uma crise de demanda. Então não adianta se baixar juros, não adianta se colocar uma série de condições ali, porque as pessoas simplesmente não podem sair para comprar, não podem sair para usufruir desses benefícios, e os empresários têm que chegar no final do mês e honrar o salário dos funcionários. Os funcionários, por sua vez, também têm suas contas para pagar. É uma cadeia toda. Então, sim, nesse dia de ontem, inclusive nessa segunda-feira, o governo federal fez um início de medidas, eu acredito que seja só um início de medidas. Ele injetou no mercado 147 bilhões de reais para conter a crise. São medidas várias, mas que, em regra, eles tendem à manutenção do emprego das pessoas, também atendem à população vulnerável, recurso para idosos, para os pensionistas. Também são medidas que atendem à ampliação do Bolsa Família. Mas, no meu ponto de vista, faltou um aspecto fundamental do governo federal. 40% da força de trabalho que mobilizou a economia a girar um pouquinho no ano passado veio do trabalho informal. E é natural, quando a gente estuda qualquer crise financeira de qualquer país, é o trabalho informal que começa a gerar a renda, que por sua vez começa a girar a economia, e as coisas vão aos pouquinhos. O CAGED já vinha apresentando resultados muito positivos em 2019 e a gente está vendo, os números ontem eu trouxe, estão afundando as economias nesses primeiros 3 meses do ano. Então, a gente imagina que o governo federal vá, sim, atender. E, Magda, tenho que trazer que o dólar recuou, né? Recuou um pouquinho, mas ele fechou num patamar altíssimo. R$5 é um câmbio absurdo, impensável. Mesmo para aqueles que aparentemente se valem desse valor, estão prejudicados. Todos nós estamos prejudicados com esse câmbio. E a Bolsa? Bom, a Bolsa recuou, aí fechou com uma leve alta, está ali nos 74 mil pontos. Mas assim, ó, mercado financeiro, a Bolsa de Valores, inclusive para quem não opera, ela só serve para uma coisa. O mercado financeiro está sempre falando do futuro. E aí a gente percebe essa volatilidade. Então, assim, ninguém hoje, de bom senso, sabe o que vai acontecer na nossa economia. Por isso, calma.
Eu queria... Não, deixa eu falar, porque depois eu vou na esteira da Roberta, eu vou emendar minha manchete. Não, é que eu queria aproveitar, dar uma boa notícia dentro da economia. Nós estamos trazendo, eu imagino que o telespectador que é ruim para nós darmos a notícia. Então, quando a gente tem uma notícia que eu considero extraordinária, a gente tem que dar e comemorar, porque ela ainda não é uma realidade. Mas há um gabinete de crise trabalhando exatamente em cima desses números. E eles acharam uma verba perdida lá, eu fiquei fortemente impressionado. Nós tivemos aquele dinheiro do Fundo de Garantia que foi liberado no fim do ano passado e aquilo conseguiu salvar o trimestre, conseguiu equilibrar o ano, que para mim terminaria negativo. Ele impactou 0,6% no PIB e conseguimos terminar, seja com 1%, que é pouco, mas foi o que deu, mas foi positivo, né? Então foi uma sacada ali que eu muito elogiei à época. E agora eles descobriram que havia um dinheiro, o gabinete de crise descobriu que havia um dinheiro do PIS/PASEP, que quando foi liberado o saque do Fundo de Garantia, também foi liberado o PIS/PASEP, só que muitos já morreram e não usaram. E este fundo está lá parado. Eu vou pegar o valor, 21,5 bilhões. Então, qual é a ideia quero dar o nome do secretário em homenagem, Marcelo Guaranis, que é o secretário que está comandando esse gabinete da crise. Qual é a ideia dele? É pegar este valor que está lá parado e dar em nível de abono para os mesmos que fizeram o saque do Fundo de Garantia. Então, ele injeta 21,5 bilhões, ele faz com que aquelas pessoas, porque ali quem sacou aquilo, sacou R$500, o abono, não há previsão, mas deve ser valores parecidos assim, mas então é uma forma de injetar. Então, isso ainda não é projeto, ainda não está assinado, mas é o que o gabinete de crise propôs, parece que está muito bem encaminhado e a gente vai acompanhar o desenvolvimento disso. Pois você não precisa de tanto dinheiro assim para aproveitar o verão que ainda está aí na SAAF, que tem tudo para decorar sua casa e presentear quem você gosta. Na SAAF, em Canoas, são 800 metros quadrados e mais de 10 mil itens para decoração e presentes. Tudo isso com excelentes preços. Tem quadros pintados à mão em vários tamanhos, arranjos permanentes de alto acabamento, produtos exclusivos. Linha enorme de estatuetas resinadas de alto padrão. Uma grande linha em cerâmicas decorativas. E agora você também tem aparadores em ferro com diversos tamanhos e cores. E ainda fontes, paisagens e a linha esotérica em diversos tamanhos e modelos. E é muito, muito fácil de chegar na SAAF. Você vai pela BR-116, acessa a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Se você vier de Esteio, mantenha o seu lado direito, fique ao lado do viaduto da Boqueirão, passando a sinaleira, pronto. Você já chegou na SAAF, decoração e presentes. Lá onde tem as fontes que tu quer e também os aparadores, sabe? E lá é ótimo, os aparadores. Alô, aparadores, me espere. Vamos falando em dinheiro, Vitorino. Magda, você sabe que existem critérios diferentes de gestão econômica, afinal de contas, a economia é uma ciência compilada, a academia trata com extrema seriedade, mas existem processos diferentes de recuperação econômica ou de se tratar a economia em momentos de crise. Pois os americanos parece que vão mostrar mais uma vez para o mundo como é que se administra a maior economia do planeta e a locomotiva financeira. Numa decisão absolutamente inédita que reuniu republicanos, democratas e, claro, o presidente Donald Trump, com o apoio do presidente do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, os Estados Unidos vai distribuir $1.000 para cada cidadão americano, com o seguinte pedido: gastem. O investimento deve representar alguma coisa em torno de 750 a 800 bilhões de dólares. E os americanos devem começar a receber esse cheque dentro de, no máximo, 2 semanas. Qual é o objetivo? Fazer a roda da economia americana acelerar outra vez. A desaceleração por conta do medo que faz com que os americanos poupem, economizem e não gastem, vai ser revertida com essa iniciativa. Lá, diferentemente de outros países, inclusive o Brasil, eles entendem que o imposto baixo e o dinheiro na mão do cidadão é que faz a roda da economia girar. Aqui, nós temos uma carga tributária individual que chega a mais de 40% sobre a cidadania. O cidadão é esfolado vivo para sustentar a máquina pública municipal, estadual e federal. Lá,
contrário senso, essa carga tributária é voltada exclusivamente para a manutenção mínima dos serviços públicos. E, ao contrário, o governo americano gosta que patrões paguem bem e que o próprio governo americano coloque dinheiro na mão do cidadão. Portanto, aguardem. A economia americana, no máximo em 60 dias, vai estar rodando acelerada outra vez. Mais uma vez, uma lição de economia para o mundo. Ai, graças a Deus que tu tem essa informação. Os caras são... Você já imaginou se no Brasil a gente pegasse 5 mil reais e entregasse para cada brasileiro? E nessa esteira do Gustavo, Magda, também hoje o presidente Trump já tinha feito várias reuniões com os principais empresários do país, conversando com eles, estimulando, e essas medidas que ele apresentou foram todas elas negociadas e conversadas com os empresários. Então, a liderança de um país, nesse momento de crise, onde as pessoas precisam ter realmente calma, as pessoas precisam se focar num líder. E isso é fundamental. O que o presidente Trump está fazendo é uma lição também de liderança num momento de instabilidade, mas algo importante também a ser dito. Tudo passa. Né? Podia ser um desconto no imposto de renda. Alguma coisa, de alguma forma, facilitar. Além disso, ele está propondo, prorrogação de prazo de 60 a 90 dias para pequenas e médias empresas recolherem seus tributos. Para as grandes empresas, ele está propondo prorrogação de até 6 meses para parcelamento dos tributos, para enfrentar essa dificuldade que as empresas estão tendo de caixa. E não obstante a isso, ele está propondo uma redução temporária do índice de imposto de renda em território americano para que no ano de 2020 as pessoas paguem menos imposto de renda. E mais, está propondo aos planos de saúde privados que atendam pessoas não associadas e, mediante esse atendimento, esses planos de saúde terão um desconto no recolhimento da carga tributária anual. Ou seja, como é que a gente cuida de um país? Cuidando primeiro do cidadão, depois do caixa. No Brasil é exatamente o contrário. Aliás, a maioria dos países é exatamente o contrário. Né? Dona Magda, eu quero aproveitar a dica, porque estamos falando de líderes e a importância dos líderes, né? Eu ontem fiz uma crítica ao nosso presidente aqui, que me rendeu mais alguns desafetos. Sim. E com certeza aumentarei... desafetos aqui, e com certeza que eu não vou ler nenhum. Aumentarei meu número de desafetos agora, porque vou mexer com outro líder. Eu acho que a palavra líder por si só, já ela diz, ela tem uma responsabilidade que quando a gente fala, a gente tem que ter a noção de para quem falamos ou em nome de quem falamos. Olha o abelheiro que eu vou mexer, eu vou criticar o maior ídolo da torcida gremista, meu maior ídolo e um dos maiores admiradores. Renato Portaluppi, Dona Magda, ele é para nós, gremistas, não só o jogador que deu o título, o maior título da história do Grêmio, de campeão do mundo, mas como também é um que, como técnico, retornou ao clube e nos deu título nacional, título regional, título da Libertadores da América. Então, ele para nós é o que há, o máximo. Mas a gente não pode perder a noção de certas coisas. Todos os méritos que ele detém, e ele os detém, fizeram com que nós o elogiássemos e o colocássemos na condição de ídolo que ele é. Porém, ele deu uma pisada na bola, Dona Maria, e tudo que ele fez de bom não lhe torna imune às críticas e nem a nós que o reverenciamos, né, podemos ficar cegos. Ao final do jogo do Grêmio, no último jogo aqui do Campeonato Gaúcho, ele apareceu para dar uma entrevista coletiva de máscara, né? Impactou, evidente, a ideia era impactar, e ele desenvolveu a ideia ali de que os jogadores, uma ideia correta, diga-se de passagem, né? Que os jogadores também são seres humanos, que de nada adiantava tirar o público dos estádios se eles, jogadores, continuavam entre si se chocando, se batendo e fazendo falta e se agarrando, caindo junto no coisa, e que então era imperioso que os jogadores também entrassem em liberdade, porque eles eram seres humanos. Eles aí lembraram que um jogo envolve quase 130 pessoas, entre funcionários, entre comissão técnica, entre jogadores, entre assessores, fisioterapeutas, que tem um contato que os coloca em grupo de risco. E realmente impactou aquilo, foi ali. No dia seguinte, não vou dizer que foi só pela palavra do Renato, porque estava se formando um consenso nacional, veio então o decreto da CBF, né, suspendendo as competições, estão suspensos as competições regionais, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, se conseguiu tudo.
Aí você diz assim, tá, mas você conseguiu tudo, por que tu tá andando nesse discurso? Porque 24 horas depois, o meu ídolo maior foi para a beira da praia jogar futevôlei. Quando todas as autoridades estão pedindo que não haja aglomeramento de pessoas, que não se vá à praia. Então, ele, dona Magda, ele o cidadão Renato Portaluppi, tem o direito de ir onde quiser, até que surja a ordem, não sei quem trouxe Vitorino a cara, até que surja a ordem marcial que ele não possa sair. Não pode sair. Porém, quando tu te faz um pronunciamento oficial perante uma sociedade e assume de falar, ele ali falava como um manager do Grêmio. Né? E o Grêmio, nós sabemos o que é o tamanho do Grêmio. Então, ele teria que ter um comportamento proporcional àquilo que ele fez. Então, ficou muito ruim, estamos sendo criticados por extensão. Eu tenho certeza que ele vai revisar. Eu esperei, dona Magda, para ver, porque a gente tem medo de fake news, a senhora falou hoje. Eu falei. Eu não acreditava que pudesse ser verdade e esperei até que o procurador dele confirmou, não, era realmente... E o nosso telejornal também mostrou, né? Então ele deve fazer, espero que ele tenha a humildade, porque errar, eu já errei, a senhora já errou, então ele se desculpar, eu acho que seria bom, mas ele representa uma instituição, é muito mais do que o CPF, pena que não está aqui, o CPF Renato Portaluppi. Foi bom ter falado no Chicão, gente, o Chicão hoje está um pouco disposto, um pouco de dor de cabeça, alguma náusea qualquer, não está grávido, porque isso aí é um teste, a gente já fez, não tem coronavírus, não tem nada, ele está um pouquinho manhoso, porque sabe como é, né? Coisas de Chicão Tofani, amanhã ele deve estar conosco, desculpa. Não, só para complementar o que o Ruschel falou, eu acho que a grande questão aí é incoerência e ser coerente hoje em dia, frente a mídias sociais, essa amplitude que se tem, o que se fala, é o mais importante de uma personalidade ou alguém que fala para o público. Posso seguir com a minha manchete, então, porque ela também tem, de certa forma, a ver com todo esse assunto, que trata de liderança e exemplo, só que no nosso universo micro, né, dentro de casa. Então, escolhi a manchete em solidariedade a todos os pais e mães que, como eu, estão tendo que lidar com esses primeiros dias dentro de casa, com seus filhos sem aula, e as dificuldades e também os aprendizados que a gente tem que ter com esse momento que é novo para todo mundo. Ontem saiu a edição extraordinária do decreto do prefeito Marquesan, também suspendendo então as aulas em escolas públicas e particulares até 12 de abril. Vai todo mundo ter que lidar com isso. Dicas práticas que eu reuni para vocês, que é para começar a pensar em como sobreviver a este período. E a primeira delas é estabelecer uma rotina para as crianças, mesmo que elas não tenham aulas. Lembrando que não se trata de férias, mas sim de um período atípico e muitas delas vão ter atividades também por meio dos sistemas de ensino. Além disso, algumas coisas que surgiram, dentre as sugestões dadas, o Marconi já mencionou algumas, mas aproveitar ações que podem ser feitas juntas para também ensinar. Então, cozinhar com o filho e ensinar sobre alimentação saudável, que é um assunto que está super em voga. Utilizar o acesso à internet que a gente tem para estudar de uma forma não convencional. E aí entra uma série de opções, como, por exemplo, existem muitos museus pelo mundo inteiro que têm tours guiados e que, por exemplo, tu pode ir lá explorar gratuitamente, como o Guggenheim, o Van Gogh pela internet, né? O Louvre. Então, pode ir ensinando a criança a mostrar as obras, vídeos do YouTube também que ensinam sobre a Primeira Guerra. Virtual, inclusive. Faz o passeio em realidade virtual. Não, é maravilhoso. A Violeta enlouquece. Imagina a oportunidade do filho ter... uma grana para ir nesses lugares. Mas não tem como. Não, mas é que o presencial também tem o seu valor. Principalmente eu, por exemplo, quando fui, fiquei muito feliz de ter ido, porque eles me deixaram sair, então eu não estava tão antiga. Porque meu medo era de ficar presa. Que é a mesma vantagem que tu teve. Essa grana que eu gastei, eu podia comprar tudo em álcool gel. Não, só para finalizar, porque são algumas, elas poderiam parecer óbvias, mas até não são. Assistir TV juntos, tem tantas coisas hoje, mas comentar com o filho, sentar, conversar, trocar ideia sobre comportamentos, personagens. Bom, essa aqui é uma prática também. Solicitar ajuda com os afazeres domésticos. Então, botar a criança e dizer, é um momento atípico, tu vai varrer o chão, tu vai fazer tua cama. E a criança vai fazer. Quantas vezes ela fez isso antes da virose? Não fez, mas sabe que a gente observa se não fizer, volta pra Mas Jalma. eu quero dizer uma coisa. Volta pra Jalma. Olha, testemunho. Volta pra Jalma. A Alice acorda e
arruma toda a cama dela, coisa mais... Mas foi criada assim. E ainda diz assim, mãe, não deixa a G, que é a nossa secretária, arrumar minha cama que já tá tudo pronto. Então ela fica braba se as outras arrumam a cama dela, porque ela tem um jeitinho dela. E o melhor de tudo é quando ela vai dormir na amiguinha, a mãe me liga e diz assim, que maravilha a presença da Alice, a fulaninha já tá arrumando a cama dela. Já arruma a dela e a dos outros. Melhor pessoa pra convidar. Já ensina. Não, só pra finalizar. Então, assim, sugestão também fazer brinquedos os de antigamente, as 5 Marias, os brinquedos que se faziam manuais, fantoches. E aí, assim, gente, né? Se nada mais der certo, existe aquele potinho da calma que tu mistura glitter com detergente e põe tudo num potinho, né? Numa garrafa PET e deixa ali a criança refletindo pra ver se acalma. E se ela tomar isso? Não, daí tu tem que lacrar bem. Ah, tá. Vai ser uma explosão de glitter e não vai funcionar. Mas estamos todos juntos. Tá junto com a É verdade. Mas já que nós estamos falando em coisas de fazer, coisas que são necessárias, são importantes, né, nesse momento e outras em outros momentos, eu quero dizer para vocês que eu gostaria, nesse momento, que vocês, a partir de agora, usassem todo o seu poder de imaginação, porque eu preciso disso. Imagine uma clínica de primeiro mundo aqui em Porto Alegre. Imaginaram? Pois eu garanto aos senhores que ela já existe. Eu estou falando da clínica Dr. Elísio Marques da Silva. É uma clínica que está sempre preocupada em fazer o melhor, utilizando implantes confeccionados com nanotecnologia, dando previsibilidade à sua cirurgia de implantes dentários, com equipamentos totalmente digitais. Confecciona facetas perfeitas em um só dia, com um mínimo de desgaste em seu dente, dando assim mais segurança à sua estrutura dentária. A clínica possui ainda equipamento digital que substitui suas restaurações escuras, tornando-as imperceptíveis a olho nu. As próteses dentárias são confeccionadas por robôs totalmente digital, proporcionando uma naturalidade semelhante à do seu dente. A clínica possui 2 blocos com anestesia geral, dando mais segurança e conforto. Ligue e marque a sua consulta, 3204-3204, porque mais que criar sorrisos e restaurar, é restaurar confiança. E um forte abraço, como sempre, do Doutor Sorriso. A Shirley diz o seguinte, a economia vai sofrer muito, muitos não vão sobreviver. E é uma angústia que tem passado pelos empresários. Especialmente os médios e pequenos. E as pessoas que trabalham, por exemplo, assim, por... Autônomos. É disso que eu estava falando, que não tem trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Do Uber, imagina uma perda que vai passar. Isso é fato. Talvez até não, Vitorino, porque tem muita secretária que a patroa está indicando que ela venha de Uber e pagando o transporte do Uber para não pegar o transporte coletivo. Então, talvez o Uber não sofra tanto, tenha essa compensação. Isso aqui é parte, inclusive, até do estudo todo da matéria que eu trouxe, que é como o ser humano começa, a máquina começa a encontrar formas de ela mesma... De sobrevivência. Então, aqui, se dá um problema aqui desse lado, eu consigo por outro, com um fazendo o esforço... É lento, é lógico que é lento, é difícil e é complicado, a gente tem bem ciência disso, mas a máquina, de uma certa forma, ela consegue ir se ajeitando, se azeitando. Né? Talvez o importante é a gente aceitar que a situação é realmente muito estressante para todos e que é natural todo mundo ficar num estado de preocupação. Qualquer pessoa responsável, o mínimo responsável, vai sentir isso. Tem medo, né, tia? A gente sabe também que vai haver uma quebradeira forte, né? Então, tudo isso é impactado por todos nós. O que é importante, talvez, não construir assim, não ficar verbalizando, pode acontecer e tal. Não, pensar no agora. Olha, sobrevivemos a tarde de hoje, beleza? Vamos fazer agora um momento, vamos viver o hoje, tentar viver o agora. Isso talvez facilite, e aí quando vê, já passou um dia, já passou 2, e construir responsabilidade com as crianças. Que passe um anjo. As crianças têm que entender que não é férias e que faz parte do processo delas também aprender que elas estão ali colaborando com a família. Olha, e os pais têm que aprender que também não é férias e que não pode levar para o shopping e tudo mais. Aliás, os shoppings já mudaram o seu horário de atendimento e nós estamos recebendo a informação de diagnosticados mais 8 casos
de contagiados, contaminados aqui em Porto Alegre. Sabe, Magda, que tem um caso... São 16 agora no total. Talvez um deles seja o Gabriel Zarnabay, meu amigo querido, festeiro como eu, e que está em casa porque é portador do coronavírus, Covid-19. Já deu positivo? Viu a gente, já disse que não pode sair onde tem muita gente. E eu quero fazer uma coisa boa nesse momento também, mandar um beijo pro Gabriel, dizer para ele que se ele precisar de alguma coisa, a gente não pode ir lá ajudar, que a gente tem medo. A gente deixa na porta, bate na porta e deixa na porta. Tática de guerra. Hoje, duas pessoas muito especiais fazem aniversário, eu não quero deixar passar, desculpa interromper todos vocês. Um é o Max, nosso querido Max, que está em férias, mas está de aniversário. Beijo, Max. Beijo, Max. Parabéns. Max. O Lorenzo, que é um telespectador de 16 anos, a mãe dele nos avisou, mas ela não disse o nome dela. E duas pessoas muito especiais também que nos assistem, que é a Silvana Ferrano e a dona Celina Fagan, que tem 98 anos. Efetivamente, são telespectadores muito especiais. E só para retomar um pouquinho, para complementar o tema da Ali, que eu tenho certeza que a audição seletiva faz isso, né? Vai focar só nas dicas ligadas à internet e vai pegar no pé e dizer, mas quem não tem internet, é só para ricos que vocês falam. A Ali citou até 5 Marias. Cinco Marias, citou. Então, assim, foram citadas uma série de alternativas também para offline. Né? A Roberta tinha citado a questão de... Varrer o chão é offline, não tem um aplicativo. Ler junto com a criança e começar a construir a ideia de que, por exemplo, assim, construir um livro com a criança. Então, a Violetinha adora. Ela começa a escrever uma parte, eu contribuo com a outra, ela vai complementando e assim a gente vai indo. Quer dizer, é bacana. Porque eu tenho certeza que há uma parcela que sequer ouviu porque senão aí... Sim, né? A minha mãe deu uma ideia que eu achei tão bonita e tem muito a ver com isso, das crianças, estimular as crianças a escreverem cartas para os idosos, né? Ai, então, assim, contando, enfim, para ocupar e dar, assim como pega a cartinha da criança no Natal para levar para o Papai Noel, fazer o contrário, quem sabe mandar um presente. Na realidade, assim, há escolas, não sei se de todos, mas, por exemplo, a Violeta estuda no colégio israelita. Nós temos uma plataforma online, então a Violeta vai ficar nesses dias em casa, mas ela vai ter aula. Então, assim, a Morá, um beijo, Morá Tami, aproveitando uma querida, mas assim, vai ficar diariamente, 8 da manhã, vai colocar ali na plataforma. Ela vai acordar, vai fazer os temas, as atividades, vai conversar com os colegas, então é bem interessante, vai ter disciplina. Tu já tá com saudade da Morá, né? Não. As pets de Porto Alegre, as pets de Porto Alegre também estão em promoção, quem não aguentar as crianças dentro de casa estão com promoção. Tem jaulinhas lá para botar essas filhinhas. Isso é o que diz... Olha aqui, ó, vocês que amam ele, cadê, ó, uma pessoa que disse assim, boa noite, Magda, pergunta para o Vitorino se dá para mudar de camisa, pois esta ofusca sua beleza. Eu acho que ela tá com coronavírus. Mas, enfim, então, falando tanta coisa de ficar em casa, então, olha assim, ó, prestem atenção, amigos, no que eu vou dizer agora, que tem a ver com ficar em casa. O Liquida Porto Alegre continua na Sleep Shop com grandes ofertas para você. Eu passei na loja essa semana para dar uma conferida nas novidades, então, há o tradicional cafezinho com o Rogério e a Denise, e eles me garantiram que, se depender deles, você terá ótimas noites de sono. Viu só que eu não disse? Se você precisa ficar em casa, passa lá primeiro, não é dentro de shopping nem nada, e aí tu pode ficar em casa com mais conforto. E você sabe por que eles disseram isso? Porque tem uma super promoção de saldos e pontas da linha de colchões, de marcas como Simmons e King Coil, com preço de Liquida Porto Alegre. É sério, eu tô falando a verdade, um saldão de colchões de marcas renomadas para você aproveitar e trocar de colchão, garantindo ótimas noites de sono. Eu, se fosse você, corria lá. 24 de outubro, 1363, com estacionamento próprio. E aproveite, são os últimos dias do Liquida Porto Alegre. O telefone é 3330-1592. Aproveite o saldão de colchões da Sleep Shop e durma tranquilo. Portanto, mantenham as crianças em casa com um bom colchão bem novinho. A minha dica para as crianças e para os pais é fazer um calendário. E aí colocar horários, organizar a vida deles assim como eles têm a vida organizada no colégio. Então, a hora que acorda, a hora que vai tomar banho, a hora do lanche, porque eles seguem esse calendário e isso ajuda também na distração. Com relação, Magda, a esses já contaminados e contabilizados com o coronavírus, a PUC emitiu um ofício, enfim, dizendo que uma nota oficial, um aluno
está com o Covid-19 e frequentou a faculdade. Voltou de viagem, não fez a quarentena, não estava com sintomas, mas devia ter ficado em casa para preservar. Mesmo assim, não ficou em casa e acontece que ele conviveu com outros alunos e perto de pessoas que eu até conheço. Fiquei sabendo antes mesmo da nota emitida. Irresponsabilidade. Foi uma grande responsabilidade. Então, a gente cada vez mais alerta de que agora a transmissão logo em seguida, eu acho que já deve estar comunitária aqui no Rio Grande do Sul. Eu também acho. Eu acho que eles não anunciaram ainda. Vai ter a primeira morte aqui no Rio Grande do Sul, vai ter a primeira morte em Porto Alegre, vai ser inevitável. Eu queria mandar só minha solidariedade rapidinho a uma classe que está sendo atingida também muito, a classe dos artistas e dos trabalhadores na noite. Primeiro porque essa legislação, balada segura, essa coisa, feriu de morte a noite de Porto Alegre. E agora mais essa com as casas fechadas, enfim, artistas que recebem por cachê, garçons, profissionais que trabalham na cozinha. Não trabalha, não ganha, né? Cantores profissionais. Quem me alertou aqui foi meu amigo Beto Camparra. Um abraço, Beto, valeu. Mas, assim, e o nosso amigo hoje, já que tu está falando antes mesmo da prefeitura pensar em determinar, enfim, ele já tinha, por uma questão de respeito e até de prevenção, o Horizonte. Ele já fechou o seu estabelecimento, a sua casa. Tem muita gente que ficou órfão. O Gabriel tá até com coronavírus, quer dizer, então, quer dizer que tu já viu, né? Tu tá com uma carinha de triste. Que houve? Essa sua notícia, dona Maria. Mas a minha vida perde sentido, dona. A tua vida perde sentido? A senhora me diz que uma das casas noturnas da rua, Rua Nova York lá, né? Isso. Uma das casas noturnas da Rua Nova York não abrirá, é como que tirasse muito de mim, dona Maria. Mas o senhor está esquecendo que o senhor está impossibilitado. Não, mas o deslocamento é difícil. Mas eu prometi que eu ia largá-lo na porta. Mas depois que o segurança ia carregá-lo no colo. Depois que tu chega, tu passa a vislumbrar. Mas e pra ir no banheiro no meio da noite? Mas foi o que eu disse pra ele. Pô, pra que ficar bom, então? Né? O cidadão melhor agora do pé, agora não tem nem o que fazer. Não tem Olha, eu vou te contar uma coisa. Tu é cirúrgico. Sempre nas coisas que tu diz. Algumas tu ofende as pessoas que estão ouvindo. É verdade. Sim, quando tu chama o Chicão, disse que aquele do Chicão, ontem tu disse assim, só se eu ficaria, seriam dois imbecis falando. Não disse isso. Eu disse que seriam duas pessoas a estarem falando besteira. Não, tu disse que não concordaria com ele. Não, senhora. Tanto que a frase que eu uso é essa. Seriam duas pessoas. Mas assim, essa tu foi cirúrgico. Eu lembro do Chicão. Ô, Chicão. Aí, viu, Boca Grande? Boca Grande. É muito feio ficar falando coleguinha na ausência. Diz que o Chicão tá com medo do Covid-19, foi pra dentro da piscina. Ele acha que a água não pega. E parece que agora ele foi pra dentro da piscina e aquela cadeira que ele tinha dentro da piscina pra sair, ele atirou. Vai ficar murcho. Nem o Covid chega nele, agora não sabe nadar. Olha aqui, ó, deixa a Verinha falou uma coisa certa, tá? A Verinha disse o seguinte, o Ruschel pode, o Renato não, fazendo uma crítica nesse teu comentário de brincadeira de que vai fechar o bar. Sim, não, claro. Tá certo, A gente brinca, mas é que a pessoa sabe nos entender, e a Verinha lembra com muita propriedade quando a gente tá brincando e quando a gente tá fazendo. Claro. Olha aqui, ó, o Paulo Vilar de Canoas diz assim, ó, muita frescura para as crianças de hoje em dia. Criei meus filhos e fui criado com mais 4 irmãos e não tinha dificuldade alguma para obedecer. Se incomodávamos, nossa mãe usava a frase mágica: espera o teu pai chegar pra tu ver. Paulo Vilar Canoas. Pior é que é bem isso. Eu também. Eu passei por isso também. Tudo mais simples, só que eu não tinha pai. Quem me batia era minha mãe mesmo. Eu não precisava esperar. Fazia, já tomava na hora. Não pode dizer isso, dona Magda. Senão depois vão dizer que a senhora é assim porque a senhora foi agredida. Mas eu sou assim porque eu fui agredida quando eu era. A gente pode achar graça. Meu psiquiatra já disse, eu fiquei assim. O Marconi é assim, porque ele foi agredido. Ele foi agredido, apanhou muito. A gente pode achar graça, mas os divãs estão lotados e muito também por causa disso. De gente que apanhou pouco. De gente que apanhou pouco. Lá em casa tinha a Eufrásia, a cinta do meu pai. Isso é maravilhoso. O que aconteceu? Vai conversar com a Eufrásia.
Daí subia cada irmão meu lá conversar com o pai. Eu só conversei uma vez. Eu era queridinha. Porque os teus irmãos te acobertavam, porque tu era a filha mais moça e a única mulher. Exatamente. Porque tu era levada da breca, como diriam, Eu acho que é uma questão cultural e a gente fala com muito respeito e eu não tenho trauma nenhum, me dei com meu pai, com tudo. Mas assim, meu pai ele apanhava de vara de marmelo do seu pai. A mim, ele me deu surras de cinta. Tu também era assim, tradicional. E o que tu fez com teus filhos? Eu já tive os meus filhos, eu procurei educar os meus Tijolada. filhos. Eu eduquei os filhos, estão vivos para Mas é que o teu pai deve ter tentado te educar, não conseguiu. Desceu a vara de marmelo. Não, mas eu digo que são culturais, Ana Max, são culturais e a gente consegue ir aperfeiçoando, porque existe punição. Sabe o que eu fazia? Só apertou que eu fazia com meu filho, que era louco por festa, porque era o sangue, né? Eu chegava a deixar um mês sem poder ir numa festa porque a nota foi ruim, mas eu conseguia cobrar o castigo, entendeu? Olha aqui, doía mais que uma surra. Não quero deixar de mandar um feliz aniversário para o Alex Ribeiro Farias, que é conhecido como Alex Quebra-Galho, do bairro Medianeira, aqui de Porto Alegre, que todos os dias nos assistem, mas é muito fã da Magda Beatriz. Então, Alex Quebra-Galho, um abraço bem apertado. À distância, né? Porque Alex agora não dá pra ver. Eu apanhei até os 5 anos só. Eu apanhei até bem mais. Depois dos 5 anos, eu corria mais rápido que a minha mãe. Ai, coitada da tua mãe. Não, ela não conseguiu te pegar. Mas chinelo de mãe não conta, né? Chinelo de mãe não conta. Eu não. O meu pai... Estão não sei se era porque eu era queridinha ou não, mas o meu pai... Tu sempre foi assim, jeitinho. Não, meu pai nunca teve essa... Roberta, não, mas ele cara, sempre... A gente era muito amigo. Eu tive a sorte, meu pai é falecido, eu tive a sorte de ter um pai, um grande amigo. Que Muito bem. meu pai A bancada já ouviu falar da psicovara? Que é o que pergunta a Mariciane Fonseca de Santiago. Minha mãe tinha uma psicovara em casa. Carla, não, eu ia falar que meu pai, apesar de tudo isso, de ter usado a cinta em alguns momentos que ele achou que era oportuno, enfim, porque eram 3 homens e eu, né? Eram 4 dentro de casa. Era fácil de segurar essa turma. E eu conheço os gurição diabo aí. Eu lembro bem que num momento muito difícil da minha vida, foi para ele que eu telefonei e que eu pedi conselho. Então, essa ligação com meu pai, ela é muito forte, independente dos métodos, porque tinha muito amor na educação. E o que importa é exatamente isso, é limite e amor. Carla, esse teu depoimento, sem dúvida alguma, é até emocionante. Exatamente. Que é como tu é, né, Carla, na tua vida. Quase chorou lembrando do papai. E ela não lembrou das chineladas nem do cinto. Como é que era o nome do cinto? É a Eufrásia. A Eufrásia, não lembrou da Eufrásia. Lá em casa era pau de dar em doido. Russell. Não, cara, eu queria dizer exatamente isso. Me emocionei também ouvindo a Carla falar e me lembrei de muitos momentos dos meus diálogos com a minha filha, né? E momentos tão importantes na vida dela, como a decisão de casar, decisão de ter filho e essas questões assim são tão bonitas. O que na verdade não há um modelo, né? Eu acho que tu foste inspiradora, porque o que há é o amor, é o carinho, é o gostar, é a proximidade, cada um do seu jeito. Quando eu abordei o assunto ali, até tornei público uma situação minha aqui, né? É porque culturalmente tu vai aperfeiçoando conceitos, né? Lógico que eu não quis defender que agora tu não pode, como se encosta uma criança, meu Deus do céu, vai parar no ECA, né? Não é isso. Mas também nós tínhamos os exageros de uma cultura atípica da época. Por isso eu lembrei como é que o meu avô criou meu pai, mas eu cheguei, fui uma pessoa que tive acesso à informação, pude trabalhar a informação e acho que a punição, eu brinquei, por isso que eu queria repetir o conceito, dona Magda, para um jovem de 13, 14 anos, tu proibir sair na noite numa sexta-feira e proibir mesmo. Por isso eu era tão cumpridor, sargentão, como o meu pai era dentro da sua pedagogia. Então as pedagogias são as mais diversas, mas eu acho que o amor se manifesta porque bem ama quem bem cuida. Mas tu sabe que eu passo, hoje eu vivo isso... Tu tem saudade da surra da tua mãe? Não, saudade não. Porque ela ainda continua com... se ela tiver... braba. Mas o que eu vejo é assim, por exemplo, hoje eu vejo, né, eu tenho um menino de 13 anos que, né, eu tenho lá, e aí eu vejo ele aos 13 anos. E eu vejo eu, aos 13, eu fico pensando, e é isso que eu penso assim, cara, eu não sei como eu faria no lugar da minha mãe e do meu pai. Eu tenho certeza que eles não queriam me bater. Mas é que assim, eu sei o demônio do inferno que eu era.
que se não fosse cada uma ter... A minha mãe tentou bastante, assim, tentou com muita paciência. Até que... E aí eu fico assim, pô, tem também o quanto de que não há, como eu vejo na natureza, que tem às vezes a mãe tem que chegar... Só que aí, claro, há uma linha muito tênue. Né? A minha mãe, cada bangornada que ela me deu... Bangornada? Eu que sou antiga. Do que eu que sou antiga. Não, ela tinha certeza daquilo. A pergunta do nosso telespectador, vocês conhecem a havaianoterapia? Havaianoterapia. A dona Jane faz curva. Maravilha. Carlos. Muito bem, Magda, eu quero mandar um abração hoje para Rafaela Fontanella, que é a minha professora de Pilates, e dizer que por mais que eu tenha que me afastar, eu consegui durante esses anos aprender vários exercícios que eu vou poder fazer dentro de casa. E essa também é a beleza do Pilates, que a gente pode pegar um colchãozinho e se exercitar, se realmente essa questão, por mais que o estúdio dela seja, sim, bem personalizado e tudo mais, não tem aglomeração e tal, mas se for a determinação de até os estúdios de Pilates, assim como as academias fecharem, eu vou praticar o meu Pilates dentro de casa. Beijo, Rafa. Você que é professora Carla, boa, tu sabia que eu sou Fontanella também? Pois é, não é? O que tu não é, Ali? Vamos lá. Ai, eu sou muito sobrinha da Mônica Leal. Fontanella, mas Fontanella. Eu sou parente? Não sei, acho que não. Acho que a gente até já se falou pelas redes sociais. Acho que a gente não é parente. Frita pastel pra fora. Mas tem poucos Fontanella mesmo. Eu tô dentro. Eu não Mas sou o ovo tem que ser inteiro. dos que ficaram ricos lá em Santa Catarina e são donos de carvão, de transportador. Nem a... nós não sabíamos dessa Fontanella. É dos que ficaram ricos aqui. Ela é de Bento. A Rafa é de Bento. Eu tenho uma dúvida. O Pilates foi criado pelo Pôncio Pilates? Foi, claro. E aí, com o passar dos anos, a palavra foi se modificando. Era Pilatos. E hoje é Pilates. Eu ia explicar. Com o passar do tempo, foi evoluindo. Isso é por causa da ideologia de gênero. Pra entender, todos viram Antes era Pilatos. Que nem amigues. Como a turma tá criativa, que coisa. O que é amigas? Não pode ser amiga, é amiga. Os doentinhos agora, eles não usam mais o gênero. Tu sabe que eu gosto de quero distância dos doentinhos. É filho, não tem mais. Filho, daí tu bota filho e X no final. Pode ser filho ou filha, entendeu? A pessoa nasceu homem, mas ela pode ser Quanta cabeça. Tem professor que faz isso, o nome é Alunix. E esses animais não percebem que, inclusive, para quem é deficiente... Viu a tua delicadeza? Mas como é que eu sei, eu ofendo os animais. Mas por que? Fica pior. Porque esses imbecis, eles não percebem que os deficientes auditivos, por exemplo, eles usam nos seus aplicativos os textos que são convertidos em áudio. Isso. E quando esses ananás deturpam a língua portuguesa, não há a correta conversão e o deficiente auditivo não consegue ter o recurso do aplicativo texto traduzido, porque ninguém reconhece o termo amigo que eles inventaram. As pessoas conhecem Como é que é? Diz de novo que eu gostei. Eu não sei como é que pronuncia essa doença deles. Então, assim, a língua portuguesa tem amigo e amiga. Amiga e depois põe um X. Põe A, O, entendi. Eu acho prático, acho uma solução moderna e acho que em função desse problema que tu tá trazendo, poderiam buscar uma solução também. Já existe, é chamar amigo de amigo e amiga de amiga. Não, tudo bem. Já existe, a língua portuguesa é mágica. Vamos combinar que a gente tá... Vamos combinar que a gente tá numa fase em que estamos olhando para essa questão de ter problema, de ter pessoas que são transgênero, de ter que adequar os nomes. Não sei, é que eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que surgiu uma questão entrave e a gente pode tentar resolver. Pode usar o que já existe, no caso, que é amigo e amiga. Filho ou filha. Eu acho que seja problema. Acho que dá eu pra acho que nós podemos aperfeiçoar conceitos, sim. A sociedade está mudando. Dificilmente tu chega num ambiente onde... Hoje tu não encontra mais só o amigo e a amiga. Tu encontra mais gente na festa ali, na turma que a gente vai. Os amigos? Mas e tu te referia a teus filhos com o X no final? Tu ia dizer meu filho. Meu Félix. Tu vai não é isso, mas é isso que o Marconi tá... Vocês estão lendo muita história do Asterix. Mas só pode ser bonito, porque tem muito desse pessoal que discursa isso, mas não pratica. Porque assim, eu não vejo, que nem a Carla perguntou, eu não vejo um adepto disso se referir a meu Félix.
eu vou lá falar com a... Por favor, me chama a vendedora. Não, é a vendedora. Mas eu consigo. Marconi, eu vou pegar um exemplo. Vamos tratar de exemplo, que é sendo pedagógico. Eu tenho um exemplo depois para complementar. É a Pablo Vittar. Sei lá, Embora a concordância dentro da língua portuguesa seria o Pablo Vittar. Mas aí é uma marca. Mas é a... Não, é um nome. É um nome, a Pablo Vittar. Eu acho que já é um respeito, já é uma evolução em relação ao que se praticava. Mas então tá certo. Mas então é a Pablo Vittar, mas tu tá dando Não, mas eu estou dizendo a evolução, eu estou dizendo a evolução, cara. Eu não estou dizendo a questão do X. Fica uma coisa assim, ó, pode ser o que quiser, pode ser o que é, fica uma coisa meio solta, entendeu? Com relação a crianças pequenas. Não, mas olha só. Porque dentro dessa linguagem teria que ser X Pablo Vittar. Exatamente. Não é. Mas olha, a informação que eu tenho, e não é minha, porque eu não sou jovem, nem sabia que fazia Amigos, diz que isso tem a ver com a língua portuguesa, o nosso dicionário, se vocês olharem, tudo que tem, não tem amigo ou não tem amiga, é tudo amigo. Sim, aí tem... tudo no sexo masculino. Aí embaixo tem substantivo feminino, amiga. Mas... Da mesma definição. Mas não tá... Da mesma definição. Não, mas isso está dentro de uma ideia. Isso está dentro de uma ideia de ter uma postura com um olhar de mais diversidade. Eu, por exemplo, recebo informações de uma empresa que tem que soltar vários direcionamentos e essa empresa trabalha muito com diversidade. Óbvio que quem está lá no outro lado, os destinatários, tem muitos amigos, né? Então já resolveu, mas é verdade. É porque esse X, deixa eu ver se eu entendi. Esse X, eu entendi, mas esse X, assim, ó, como no dicionário diz amigo, diz amiga, tá, se eu estou falando de uma pessoa. Agora, quando tu vai falar esse X vale como se fosse ou é indefinido. É indefinido. Amigo é gênero indefinido, entendeu? É um gênero indefinido. Ali, uma das maiores discussões que nós tivemos nessa bancada, tu não estavas conosco. E é difícil ter amigo. E ainda vocês botaram um X no negócio, aí vai ficar pior ainda. Não estavas conosco ainda, se já estava e me corrige, foi exatamente o que nós enfrentamos desses transexuais, a frequência em banheiro de shopping. Né? Nós travamos uma discussão aqui, que não chegamos a conclusão nenhuma, exatamente pela complexidade da matéria, mas essa é uma matéria que nós teremos que enfrentar. Como tu, que tens um filho pequeno, como a Carla, que tem um filho pequeno, reagem, por exemplo, uma menina que virou menino e entra num banheiro feminino, porque ele ainda mantém os traços, e tu tá lá com a tua filhinha pequena. Tu pode ter este constrangimento de não concordar com isso. Mas hoje é uma realidade, a transexualidade é uma realidade, né? Não é mais poucos, não são poucos. Eu acho que o futuro vai ser banheiros individuais. Mas o cara pode, isso aí tudo é plenamente... Terceiro banheiro? Isso é plenamente... Não, banheiros individuais. Isso, eu acho que a tendência vai ser... Sim, porque senão teria que ser 4, né, velho? Acho que as novas construções... O menino que virou menina e a menina que virou menino. Segundo o Instituto lá de Nova York, são 31 gêneros que existem. Ah, meu Deus. E aí, como é que nós vamos fazer? Será assim, os novos estabelecimentos comerciais terão 4 lojas e 35 banheiros. É isso? E eles são tudo consumidores. E ainda assim vai ter um que vai se ofender. Que vai dizer que não se enquadra em nenhum deles. Ele vai se identificar como abanheirado. Ele não frequenta. Provavelmente não vai ter gênero. Não seria mais fácil 2 banheiros individuais e tu diz, vai na tua casa. Se for agora, vai na tua casa. Quer usar o banheiro, vai usar na tua casa. Dona Magda trazendo aí dúvida, você chama de parça. Olha aí, parça. Pode ser homem, mulher, cachorro, papagaio. Aí, parça. De parceiro. Parça. De parceiro. Mas isso é uma linguagem. Maloqueiro, mas fecha o quadradinho. Ele mesmo disse que é maloqueiro. Fecha o quadradinho. Eu não queria fugir de tempo, porque foi uma discussão nacional também, num reality show que existe aí, um menino se declarou como assexuado. E provocou... Eu já tenho uma ideia. Eu tô tentando trazer um debate científico. Eu quero ver o Brad Pitt se dizer assexuado. Eu quero ver porque eu tenho dúvida sobre esse caso. Eu quero ver o Brad Pitt se dizer assexuado. Aquele lá é barbado. Eu tenho dúvida sobre esse caso porque ele estava apaixonado por um homem. Então, ele era assexuado ou não era? O assexuado... Aí se foi para a acepção literal da palavra. Assexuado é não ter o desejo por sexo nenhum. É não ter o desejo do sexo. E essa discussão que se instalou ali, e esta questão, ela pode também ser temporária, porque o amor
que é uma coisa diferente, distinta da parte sexual. Eu posso não ter desejo por nenhum, mas posso me apaixonar tanto por A quanto por B. Então a matéria é interminável. O que ele faz... Quando eu não tinha dinheiro para... Só o nosso Dom Juan que pode falar desse, com esse entendimento, com esse conhecimento, os tipos de amores, quando de relação. eu não tinha Tu é dinheiro muito, pra olha aqui, ó. Se não fosse caro esse telefone, eu tocava em ti. Tão safado Quando que eu não tinha dinheiro para comprar meu carro, eu vinha com essa também. Eu disse, não, eu sou antimotor, o mundo precisa de menos fumaça. É mentira, eu queria... Chicão, que não tinha. Era esse cara aí. Não fale de quem não está presente. O carro tá por fora, é o Chicão. Isso é verdade. Esse é o Chicão. Eu mandava esse papo. Agora vem outra. É por isso que você tem uma Mercedes. Uma Tiguan. Moderna não ter carro, ela tem uma Mercedes. Para as gerações ali, do pessoal de 20 anos, eles já têm uma cabeça muito mais consciente do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade, que não é a mesma. Não me leva mal. Não me leva mal, mas eles... A cabeça consciente eles não têm dinheiro. Isso é a desculpa retroativa. Eu também acho. Eu também fazia isso quando eu não tinha dinheiro para comprar carro. Uma dúvida que urge. Só uma, graças a Deus. Urge ou ruge? O nosso telespectador urge uma dúvida aqui. Ele pergunta se o importante hoje é ficar restrito a uma quarentena ou com uma quarentona. Ele não entendeu a flexão da palavra. Deixa eu explicar para você como é que funciona a coisa. O ideal é conjugar as duas coisas. Ele vai mesmo, ele segue, ó. Mas claro, nós estamos deixando, né? Mas é sério. Explica porque meu marido não tá... Ele tá com a quarentona, com a quarentena e ele não tá muito satisfeito. Deixa eu explicar o que acontece. Gente, é o seguinte. A conjugação de fatores sociais que nos levam hoje a essa circunstância que envolve um vírus urbano nos traz um processo de autoconstrangimento e de autocontenção que nos deixa absolutamente atônitos com o cotidiano. Ora, sendo forçados a nos restringir na liberdade de ir e vir, temos que, nesse momento, pensar em algo que nos traga um componente de felicidade e de alegria. E aí eu pergunto aos senhores, até que ponto uma boa companhia com mais de 40 anos nos traz alegria e felicidade? Eu diria que esse é um componente fundamental para se fazer feliz um homem, seja ele de qualquer idade. Por quê? Porque depois dos 40 anos o processo de maturidade... Agora que eu vou começar a explicar o que eu estava fazendo era um prefácio. Madrugada, amigo. Tá todo mundo dormindo. O que eu estava fazendo era um prefácio. Olha, que não sabia dessa e estava prestando atenção. Essa que estava prestando atenção. Né? Prestando atenção. Não, era um prefácio, agora que eu entro no Mas eu assunto. achei ótimo, sabe por quê? Porque a gente não precisou pensar, não precisou dizer nada, né? Tu tá te alongando, começa o programa do tá zero. terminando, entendeu? O mercado da Murcília perdeu um grande nome. Da Murcília. Porque a tua capacidade de encher uma é impressionante, cara. Rapaz, rapaz, vamos parar por aí. Eu tenho vamos parar por aí. de encher tanta www.sul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você não paga absolutamente nada para ter acesso a ele. Você só tem que baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência. E especificamente nesse que nós estamos falando aqui, mostra dos números de casos de coronavírus confirmados no Brasil, que subiu para... Agora não sei, porque cada vez que a gente fala já subiu mais um pouco. Fala sobre alguns assuntos que nós tratamos aqui, da Copa América, da Eurocopa, enfim, e tantas outras informações que vocês conferiram aqui. Uma delas é que ontem, no programa de ontem, eu falei da fuga dos presidiários, de diversos presidiários em São Paulo, pois a polícia, nesta terça-feira, até a hora que postamos essa notícia, tinha recapturado quase 600 presidiários. Vai estar faltando a... Como é o nome da cinta? A Eufrásia. Da Eufrásia. Faltou a Eufrásia aqui. Ela fez uma molecagem. Como eu sou pago. Eu queria ter sido arquiteta. Tá? Quem é a Eufrásia? Eu não fui. É a cinta do pai dela. E aí, não dá mais tempo de dizer também, essa altura do campeonato. Então daí eu desenhei um modelinho de banheiro, se eu fosse proprietária. Daí, individual, claro. Daí teria o masculino, individual feminino. entra uma pessoa só? Sim, uma por vez. Sim, uma por vez. Mas não é suruba. Mas nos banheiros... Parou, não. Amigo, você pode entrar com salsicha ou Não sem. é tarde que nós vamos baixar o padrão. O nível, não. Carla, explica os teus banheiros. Masculino, feminino, portadores de deficiência e outros. E tá aí, o outros. Tá aí, ó, outros. Assexuados, LGBTs, X. Que pode entrar com salsicha ou sem salsicha.
E o individual, eu achei... Não, e inclusive o modelo que ela desenhou vai ser fácil de... São umas caixas que tu bota as pessoas. É umas caixas de areia. É por isso, teu pai sabia que tu não ia dar certo. Umas caixas de areia espalhadas. Não sabia desenhar. Eu não sei até hoje. Dona Magda, eu tô com ansiedade de dar contraprestação ao meu empregador que me paga. Então vai. Pra que dê notícia. Façam. Me paga pra que dê Mas notícia. façam. E então. não fique desenhando. Façam. A melhor coisa do programa. Desenhando banheiros. Bateu aí, o remédio. Numa Bateu. Fez efeito. Ele tentou entrar no banheiro e não deu. Vamos lá, ele não preenchia nenhum requisito dos banheiros da Carla. Eu só dei notícia boa, vou terminar a minha participação dando uma notícia ruim para irritar todo mundo. Para todo mundo ir dormir bravo. Você acredita que tem um doleiro com ordem de prisão desde 2014 da Lava Jato que simplesmente ninguém localiza? Há uma ordem de prisão dele pela nossa oitava Tribunal Federal para ele e simplesmente não o localizam. Por que ele virou notícia? Porque ele já deve ter sido saco de queimar o dinheiro no exterior e ele quer voltar, né, dona? Claro. Então ele entrou com habeas corpus, nosso TRF aqui, para tentar uma liminar que, felizmente, para meu regozijo, lhe foi negada. Portanto, bem, né? Continua a ordem de prisão. Agora, é impossível que nos dias de hoje, com o interligamento que há entre todos os aeroportos, entre as polícias federais, entre Interpol, hoje tu localiza quem tu queres no mundo, que um doleiro esteja desde 2014 com uma ordem de prisão e não esteja preso, tendo sido um dos que participou de todas as tripulias da Lava Jato que a gente trouxe aqui. As tripulias. E aí a velha sou eu, mas vamos lá, segue. Vai em frente. Também tem condição de pagar. Vai em frente. Mas fica difícil não dizer isso. A gente procura ter um recato de imaginar, mas só pode imaginar que para 6 anos tu conseguir não ser preso, ele tá socializando o que ele acumulou. Óbvio, agora né, eu fico imaginando ele assim, bom, vou tentar o habeas corpus. Não saiu? Não tem que ficar vou seguir aqui em Miami mais um pouco. Vou seguir em Miami aqui, então, que tá suave aqui pro meu lado. Só de raiva. Só de raiva vou lá comprar mais 2 tênis. Mas a gente brinca, mas é revoltante. Pra gente que tá pela punição, a gente que acompanhou a Lava Jato para e passo, que viu tanta gente ser presa e vê um cara que financiava isso tudo, tá há 6 anos circulando pelo mundo e vivendo babescamente, porque a gente imagina quanto este doleiro que comandou tudo isso faturou, né? Não, e tudo que ele sabe, né? Me admira querer voltar ainda. É pra debochar mesmo. O dólar alto tá interessante. É que a vida dele tá muito boa, ele quer se incomodar. Ele quer fazer turismo de aventura. Ele quer gastar dinheiro aqui quando E ele tá se divertindo, porque pediu um TRF4, não levou, vai recorrer ao STF. Caiu no Gilmar. Cai no campeão da Libertadores, né? Cai no campeão da Libertadores. Deixa a Roberta concluir. Não, é verdade. Era isso, Magda. Tá. Olha aqui, com todas as opiniões, respeito todas as opiniões, mas Renato Portaluppi reflete, infelizmente, boa parte da nossa sociedade a respeito do teu assunto. Sou contra para tudo, escolas, empresas, etc. Por causa disso, vou ficar em casa 1,2 dias. Logo em seguida, serão passeios, viagens curtas ou chimarrão com amigos na praia ou praças. Infelizmente, é o nosso telespectador Manuel Azevedo, infelizmente, mas será esta a realidade. Gostei da precisão. 1,2 dias. Não, 2 dias. Eu que li vírgula. 2 dias. 1,2 dias. Nós estamos num momento de descontração. É bom de começar a falar dos memes, né? Tem um italiano que é o melhor de todos. Começou... 4º dia de quarentena, vem uma senhora de idade e vai tocar uma flauta na janela. E vem o marido... Some. E eles começaram uma discussão em italiano maravilhosa. Vem o filho e aparta. E a legenda é 4º dia de quarentena. Teve na Itália, teve a imagem de uma sacada em que tem um rapaz tocando, tá com equipamento de DJ e ele tá tocando justamente Corona. Ele tá tocando Corona, que é pra tirar uma onda mesmo. A gente nem falou e o St. Patrick's, que não aconteceu. Mas não dá, né? E aí tem também uma imagem de uma pessoa comemorando o St. Patrick's, aí vai lá e brindando. Ele brinda com o espelho, brinda contra o espelho, brinda, e aquilo dá a sensação de que ele está na comemoração. Muita gente muito criativa. Senhoras e senhores, vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Voltamos nesta quarta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com Atualidades Pampa inédito. Beijos, tchau.
Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.